Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de setembro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? De que modo a lês? Respondeu aquele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe observou: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Lucas 10, 26 a 28. Meta do mês: desenvolver a reparação e combater a omissão. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno. Meta do dia: exercite a reparação. Experimente o perdão, evitando atitudes de represália, revide ou rancor. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus, indulgência com os defeitos do próximo. Graças a Deus, bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti, diante dos nossos amigos espirituais, que possam conceder a nós coragem, força, persistência, perseverança, para que possamos reparar o mal que nós tivermos feitos e também que possamos, no decorrer do dia, evitar a maledicência e comentários sobre defeitos de nossos irmãos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sexta-feira, nós teremos as aulas do quarto curso, que é o curso Corrente Magnética, a partir das 6:30 da tarde. Como nós temos poucos trabalhadores, em conjunto com os alunos, nós tomamos a decisão de fazer o curso na sexta-feira. Geralmente, na rotina normal, os cursos acontecem todos os sábados, às 4:30 da tarde. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Antes de nós irmos para a mensagem, só lembrando que amanhã pela manhã nós teremos as atividades rotineiras de sábado. Começa às 7 da manhã e termina meio-dia. Teremos a campanha de fraternidade Alto de Souza, teremos o tratamento espiritual, nós teremos a evangelização e também teremos a sopa fraterna. Vem participar com a gente dessas maravilhosas atividades. E no finalzinho da tarde, às 4:30, nós teremos as aulas dos cursos da Global Kardec. Vamos então para a nossa mensagem de hoje. Quando, porém, aquele vier, o Espírito de verdade, vos guiará em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Saudando Allan Kardec. Não ignorava Jesus que a sua mensagem padeceria o assalto das trevas. Sabia que, ao contato da poeira terrestre, converter-se-ia a fonte da sublime revelação
em viciada corrente. Não desconhecia que os homens se lhe apropriariam do Verbo santificante para situá-lo a serviço de paixões subalternas. Anteviu as multidões enganadas e sofredoras, para as quais não mais se multiplicaria o pão do amor puro, confundidas pela penúria e pela discórdia. Ele que rogara: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, pressentia as guerras de ódio que se desencadeariam na terra em nome do Evangelho renovador. Ele que ensinara: perdoai 70 vezes 7, adivinhava que os homens acenderiam fogueiras de perseguição, trucidando-se reciprocamente, acreditando exaltar-lhe a memória. Quase ao despedir-se dos companheiros simples e fervorosos, que o seguiriam mais tarde até a dilaceração e ao sacrifício, percebeu que os cérebros vigorosos da sombra viriam nos passos do tempo senhorear-lhe o rebanho de corações singelos, estabelecendo entre eles dolorosa escravidão espiritual. Previu que o nevoeiro da perturbação humana lhe abafaria transitoriamente a sementeira divina e que um dia, em seu nome, o forte oprimiria o fraco e o fraco revoltar-se-ia contra o forte, que muitos dos melhores trabalhadores do mundo coroar-se-iam de vaidade à frente dos infelizes e que os infelizes, sem exemplo para a regeneração necessária, desmandar-se-iam na loucura e na delinquência. Feito por isso que, em marcha inquietante para o supremo testemunho de lealdade a Deus, apiedou-se de quantos lhe estenderiam a obra de redenção e prometeu-lhes a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que lhe restabeleceria a esperança e aclararia a palavra. 19 séculos caíram na cinza das horas, e fiel ao compromisso assumido, enviou Jesus à terra, o explicador anunciado na doutrina espírita, cuja bandeira libertadora vem partindo as algemas da incompreensão e do fanatismo no campo da humanidade. Eis porque, diante do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos, a chave sublime do cristianismo restaurado, reverenciamos Allan Kardec, o apóstolo da verdade e mensageiro da luz. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Doutrina de Luz, da editora GEEM, capítulo Saudando Allan Kardec. Meus amigos, esta comunicação ela faz uma reflexão interessante sobre o Evangelho do Cristo. Como que nós, no decorrer desses 20 séculos, ainda não aprendemos a amar, não aprendemos a perdoar. Ainda muitos de nós buscam reviver as cruzadas por meio da divulgação do ódio, da perseguição a grupos religiosos que são diferentes daqueles com os quais
esses grupos se afinizam. Então, meus amigos, nós temos que ficar atento. Nós temos que ficar atento porque os ensinos do Cristo novamente estão sendo desvirtuados. E nós, espíritas principalmente, devemos ter o cuidado muito severo para que a gente possa, de fato, reviver o cristianismo do Cristo, né? Dos primeiros cristãos, melhor falando. Porque muitas vezes nós espíritas também deixamos nos envolver pelas vaidades, pelo orgulho, pela arrogância, pela prepotência, e a gente vai esquecendo os ensinos de Jesus. E vamos nos afinando também com essas ideologias que vêm destruindo o evangelho do Cristo. Muitas ideologias de prosperidade, da perseguição constante a grupos que não são parecidos com os nossos. Então, nós temos que ter muita cautela nisso, para que a gente possa, de fato, continuar a tarefa de Jesus entre a humanidade terrena, fazer-se luz, esclarecer, levar o consolo, levar o amor aos corações, afastando de todos nós a perseguição, afastando de nós a raiva, as mágoas e ressentimentos. É uma conquista que nós temos que fazer todos os dias por meio da nossa reforma íntima. Então, afastando toda essa perturbação que busca destruir o Evangelho do Cristo. E se a gente perceber, nós vamos ver que há uma estrutura organizada nesse sentido, da destruição do Cristo. Muitos agrupamentos religiosos se dizem cristãos, mas no fundo é simplesmente para destruir o Evangelho. Então a gente possa, de fato, estar atentos. Lá naquela obra Jornada dos Anjos, traz para nós muito claro esta questão. As trevas se envolvem em todos os lugares. Envolveram dentro da Igreja Católica, causando grandes destruições, causando as cruzadas, as inquisições, as condenações às fogueiras. Depois adentraram aos grupos protestantes e evangélicos e, por fim, adentraram também na doutrina espírita. Então, temos que ter muito tato, muita cautela. Muitas obras que se dizem espíritas, se formos olhar, muitas delas ferem o proposto pela doutrina dos espíritos na codificação kardeciana. Então, temos que estar muito atentos para não estarmos ensinando espiritismo que não é espiritismo. Então, meus amigos, busquemos fundamentar nossa conduta no Evangelho do Cristo e sempre lembrando e estudando as obras do Pentateuco kardeciano para que a gente possa, de fato, ter base sólida dentro do Espiritismo. Porque nem todos que se dizem espíritas ou que seguem a doutrina espírita realmente seguem o Espiritismo. Então temos que estar muito atento a isso. Por isso que essa mensagem do Emmanuel, saudando Allan Kardec, é muito profunda. Ele traz aqui um relato histórico da cristandade e mostra para nós que o Allan Kardec foi esse apóstolo da verdade, o mensageiro da luz. Veio descortinar aquilo que estava escondido. Então vamos orar, sempre lembrando do Evangelho do Cristo. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, somos muito gratos por todos os dias termos
essas pérolas trazidas por Emmanuel, estudando os evangelhos, principalmente o Evangelho de João. Que possamos, Jesus, afastar de nós todo, todas as trevas, tudo aquilo que destoa dos teus ensinamentos. E que a cada dia possamos fazer em nós a reforma íntima, modificando-nos, transformando-nos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.